E se eu te dissesse que há um rio na Coreia, onde, em noites silenciosas, pode-se ouvir o som de crianças rindo e chorando ao mesmo tempo? Um rio que parece calmo à luz do dia, mas à noite carrega o eco de uma tragédia que o tempo nunca apagou. Esse é o rio Nakdong, um dos maiores da Coreia, e também o mais temido. Dizem que suas águas guardam o espírito de dezenas de crianças que desapareceram há séculos e que até hoje choram por justiça. Hoje, você vai conhecer a lenda das crianças do rio Nakdong, o lamento dos inocentes que nunca encontraram o caminho de volta para casa. O rio Nakdong corta o sul da Coreia por mais de 500 quilômetros, alimentando campos, vilas e cidades há gerações. Mas entre os aldeões mais antigos, ninguém ousava se aproximar de suas margens após o pôr do sol. Eles diziam que o rio tinha olhos e que observava quem se aproximava. Segundo antigos registros, durante o período da dinastia Joseon, o rio foi palco de uma das maiores tragédias já esquecidas pela história. Era um tempo de fome, doenças e guerras civis. E foi nesse cenário que surgiu o rumor do sacrifício do rio. Diz a lenda que, certa vez, uma vila ribeirinha foi castigada por inundações constantes. Ano após ano, as colheitas eram destruídas, as casas levadas pela correnteza, e o desespero crescia. Os anciãos buscaram um xamã da montanha, que após 3 dias de meditação, proferiu um aviso terrível. O espírito do rio está faminto. Ele exige uma oferenda pura, ou engolirá a todos. A vila interpretou as palavras literalmente. E, em uma noite sem lua, as famílias mais pobres foram reunidas. Dizem que 10 crianças foram escolhidas para acalmar o espírito das águas. Amarradas em cestos de bambu, foram lançadas ao rio, com orações, lágrimas e o som dos tambores. Naquela noite, o rio pareceu silenciar. E por um tempo, as inundações realmente cessaram. Mas algo mudou. Os pescadores começaram a ouvir risadas infantis na neblina, seguidas de choros e murmúrios. As águas do Nakdong tornaram-se mais turvas, e uma neblina permanente cobria a região durante o amanhecer. Diziam que, em noites chuvosas, era possível ver pequenas mãos emergindo da superfície, como se as crianças ainda tentassem subir à tona. Os aldeões, tomados pela culpa, construíram um pequeno santuário às margens do rio, onde deixavam brinquedos, doces e fitas coloridas, para acalmar os espíritos. Mas o lamento nunca cessou. Com o passar dos séculos, a vila cresceu, o santuário foi esquecido, e o ritual de oferendas deixou de ser realizado. Foi então que as tragédias voltaram. Relatos modernos falam de acidentes misteriosos, barcos que viram sob céu limpo, crianças que desaparecem às margens e mergulhadores que juram ouvir vozes sussurrando debaixo d'água. Em 1950, durante a Guerra da Coreia, centenas de pessoas tentaram cruzar o Nakdong para fugir dos combates. Testemunhas afirmaram que durante a travessia, um nevoeiro espesso cobriu o rio e vozes infantis foram ouvidas em meio ao caos. Os barcos viraram e dezenas se afogaram sem explicação. Desde então, o rio foi chamado de o Cemitério Invisível. Décadas depois, um xamã taoísta conhecido como Jeong Min decidiu realizar um ritual de purificação no local. Ele acreditava que as almas das crianças ainda estavam presas entre os reinos, presas ao trauma da morte injusta. Durante o ritual, ele usou sinos, velas e fitas coloridas, as mesmas que os aldeões antigos ofereciam. Mas ao tocar o tambor final, o vento soprou com tanta força que apagou todas as chamas. Testemunhas disseram que o rio começou a brilhar com uma luz azulada, e sombras pequenas correram sobre a água. Jeong-min caiu de joelhos e murmurou: "Elas ainda esperam, mas o rio não as deixa partir." Segundo ele, o espírito do Nakdong se tornou um guardião e um cárcere ao mesmo tempo, protegendo e aprisionando as almas das crianças. Para o taoísmo, o rio simboliza o fluxo da vida.
constante, imprevisível e imparável. Mas quando o homem interfere nesse equilíbrio, a natureza responde com sofrimento. As crianças do Nakdong tornaram-se o reflexo da culpa coletiva de uma geração, vítimas da superstição, da fome e da ignorância. Os monges dizem que suas almas não são malignas, apenas tristes, e que em noites de chuva, elas vêm brincar com as gotas que caem, esperando que alguém as lembre e acenda uma luz em sua memória. Todos os anos, algumas pessoas locais ainda colocam pequenas lanternas de papel no rio, deixando que flutuem lentamente até desaparecer. Cada luz representa uma alma. Cada chama, uma promessa de perdão. O rio Nakdong segue fluindo, carregando histórias que o tempo não consegue apagar. À noite, o vento que sopra sobre suas águas ainda soa como um choro distante. O lamento dos inocentes que nunca tiveram voz. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal e descubra outras histórias em que o passado continua vivo nas águas, nas sombras e na alma da humanidade.